Oi, meus amores, eu sou a Tânia Zanini, sejam bem-vindos ao meu canal Não Mexe na Minha Bolsa. E hoje eu vou ensinar para vocês como aplicar a base. Eu sei que muitas de vocês aí já devem saber, mas para quem tá aí começando do zero, né? Nós já passamos das fases de preparação, de primer, de corretivo e agora nós vamos aplicar a nossa base no rosto. Antes de eu mostrar para vocês, convido você que está chegando agora para se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações para estar sempre me acompanhando, sempre sabendo todos os vídeos novos que eu estou postando. Deixa o seu joinha para mim, que é muito importante, e compartilha com aquela sua amiga que você sabe que vai gostar desse tipo de vídeo. Bom, meus amores, antes de aplicar a base aqui, vou falar umas coisas rapidinhas para vocês, para poder ajudar aí. Lembrando que, como eu falei no pré-maquiagem, a base tem que ser a ideal para o seu tipo de pele, tá? Então, tem que ser, né, uma base para pele oleosa, tem que ser mais mate, uma base para pele normal, a seca, tem que ser uma base um pouquinho mais hidratante. E aí, vocês escolhem também se vocês querem uma base que fique mais glow, se querem uma base que fique mais natural, com maior cobertura, depende do tipo de pele e do que vocês gostam, tá? Então, a base vai ser com as características que cada uma de vocês escolherem, tá bom? A base de sua preferência. Eu prefiro uma base de alta cobertura, como já contei pra vocês, pra não ter que usar tanto corretivo no rosto. Eu tô sem nada, sem corretivo também, que eu queria falar pra vocês uma coisa que eu acho importante, principalmente nas peles mais maduras, como a gente, que já tem linhas de expressão, que eu acho que é mais interessante a gente usar corretivo nessa região do que aplicar a base. Pode ser aplicada a base? Pode, e depois o corretivo, pode ser aplicado o corretivo, depois a base, enfim. Mas eu tenho preferência de usar um corretivo nessa região e depois aplicar a base no restante para não ficar acumulado, porque quanto mais produto a gente coloca nessa região aqui, mais marca as nossas linhas de expressão e a gente não quer isso, tá bom? Mas se você aí é novinha ou se você não tem nenhuma marquinha, fique à vontade para seguir todos os passos que a gente aprendeu até agora e ainda aplicar a base por cima de tudo, se vocês quiserem, tá? Eu vou aplicar o meu corretivo aqui e vou mostrar para vocês daí como a gente vai aplicar a nossa base. Se vocês tiverem dúvida também de qual tipo de base escolher, de como escolher a base certa, o tom da base, o subtom de pele, tem tudo vídeo no canal, é só procurar, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês só como aplicar a nossa base aqui. Apliquei o corretivo nos olhos e nas minhas duas manchinhas maiores, que é o que eu faço, já que eu vou usar uma base de alta cobertura, vai cobrir tudo, não preciso usar tanto corretivo, como eu falei pra vocês nos vídeos. Se vocês optarem por uma base mais leve, cubram as manchas e depois venha com a sua base, tá? Nós podemos aplicar a base com vários pincéis. Vou começar com o pincel língua de gato, que é o mais tradicional. Não gosto tanto dele porque ele arrasta, tá? Ele pode arrastar o que a gente já aplicou embaixo, tá bom? Mas é uma questão de gosto. Famoso kabuki, que a gente pode aplicar em batidinhas ou também mais arrastado. Pincel de escovinha. Há muito tempo não vejo muita gente usar, tá? Mas ele é muito bom para aplicar, principalmente se for uma base de alta cobertura bem mate, tipo da Tracta, assim, ele espalha super bem. Então, pincel Duo Fiber, se for uma base bem levinha, mais líquida, às vezes é mais fácil de aplicar com ele, que é um pincel mais levinho e também vai deixar uma cobertura mais leve. E eu tenho esse pincel aqui de aplicar base também, que é de um kit da Macrylan, que eu gosto de aplicar a base com ele também. É quase um kabuki, mas só que ele tem um formatinho diferente, ó. Um formato mais retinho, tá bom? Mas ele aplica muito bem a base e espalha. E eu gosto porque ele pega bem todos os cantinhos, ó, com esse tipo de pincel. Então, eu vou aplicar na metade com esse pincel. E hoje em dia a gente tem a famosa esponjinha, que pode ser a de preferência de vocês. Você pode usar ela, essa aqui tá levemente úmida, tá muito pouco. Eu gosto da minha muito pouco úmida ou seca mesmo para aplicar, que eu acho que fica mais concentrado. E se vocês quiserem deixar a base mais leve, aí vocês deixam ela um pouquinho mais úmida, que quanto mais úmida ela deixa mais leve a aplicação, tá bom? Então, vou fazer metade com a esponjinha, metade com o pincel. E eu vou usar a Super Stay da Maybelline hoje, que ela é o meu rebocão, assim, que cobre tudo. Tô só dando uma chacoalhadinha nela aqui.
Eu vou aplicar no dorso da mão. É legal a gente sempre aplicar numa plaquetinha ou no dorso da mão, tá bom? Pra poder pegar essa base. E aí você vai colocando aos poucos. Não gosto de aplicar assim direto no pincel. Já fiz isso, algumas pessoas gostam, mas eu acho que perde muito produto que acaba entrando muito no pincel. Então eu prefiro pegar aqui, ó. E aí nós vamos aplicar essa base, ó, que pode ser, ó, eu sempre faço meio que arrastado e meio em batidinhas para não remover o que já tá aqui, tá? Já tem a preparação de pele, já tem o nosso primer, tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, corre lá para ver as aulas anteriores, para vocês saberem todos os detalhes antes da gente aplicar a base. Ó, procura sempre tomar cuidado para chegar bem pertinho, ó, bem pertinho do cabelo, para que não fique uma marca. Às vezes eu dou até umas batidinhas, ó, com o dedo, para não ficar aparecendo. Então é legal a gente fazer. E nessa região aqui, ó, que eu não tenho nenhuma manchinha, ó, perto da orelha, a gente aplica a base, sempre perto do cabelo, perto da orelha. Em alguns casos pode até aplicar na orelha mesmo, se precisar, tá? Eu sempre faço essa cobertura aqui pra gente não ficar com aquela linha de base, tá? E aí vou aplicando aqui em batidinhas também, e ao mesmo tempo eu vou dando umas arrastadinhas se precisar, mas eu prefiro aplicar em batidinhas. Ó, aqui no pescoço que eu não tenho nenhuma mancha, a gente arrasta. Também para não deixar aquela linha, ó, não pode vir com a base só até que não. Tem que descer pelo menos um pouco pro pescoço para ficar homogêneo, ó, ficar do mesmo tom da sua pele, ó. Tá vendo como parece que a base é bem mais clara que eu, porque eu sou bem manchadinha, né? Mas olha aqui como que ela fica no meu pescoço, ó, que é onde eu trouxe a base. Ela tá com a cor ideal pra mim, tá vendo? E aí eu sempre gosto de, mesmo depois que eu já apliquei com o pincel, eu gosto de vir com a esponjinha, gente, porque eu acho que o pincel sempre deixa marquinhas na base, no rosto da gente. Fica meio com umas marquinhas, fica tipo um arranhãozinho. Então eu venho, ó, com a esponjinha pra assentar isso e deixar mais uniforme, mais bonito, tá? Aí dou meio uma unificada aqui, ó, com o corretivo. Vocês viram como que nem aparece muita diferença, ó, entre a base e o corretivo, tá? E daí a gente faz aquela espalhadinha aqui, ó, também no cantinho do cabelo, pra não ficar marcado. E eu tenho, ó, uma ótima cobertura das minhas manchinhas. E do lado de cá, como eu já vou aplicar com a esponjinha, já fica mais perfeita a pele. Então, ultimamente, eu tenho aplicado com a esponjinha, em vez de aplicar com o pincel. Dependendo da base, eu uso pincel, mas a maioria eu uso a esponjinha direto, que já fica perfeito. Tô quase abandonando meus pincéis aqui, gente. Agora eu vou só com a esponjinha. Daí eu vou só aplicando em batidinhas. Tem gente que gosta de usar o outro lado da esponjinha, ó, esse lado aqui também dá pra aplicar. Eu gosto de aplicar desse jeito aqui. Também vou meio que colocando, ó, e dando batidinhas. Também chego lá, ó, pertinho dos fios de cabelo, tomando cuidado pra também não sujar o cabelo, mas pegar a pele toda e não ficar uma divisão. Faz bem os cantinhos, ó, as curvinhas, pra não faltar base em nenhum lugar e não ficar nada marcado. Aqui a gente unifica e termino de aplicar aqui. Com a esponjinha também desço no pescoço, ó. Faço aqui a beirinha da orelha com o restinho e desço no pescoço. Não deixa a marca de base aqui, como eu disse, pra não chegar perto e a pessoa ver que tem uma marca aqui, uma divisão, tá bom? Precisa descer um pouquinho, não precisa ser o pescoço todo, não, tá bom? Se for um evento, assim, você tem um colo muito diferente, né, ou muito manchado, aí sim você desce um pouco, mas pode descer só o pó também, em alguns casos. Mas, normalmente, um pouquinho aqui no pescoço, ó, já tá ótimo. Pode usar o lado da esponjinha, ó, que tá limpinho, pra tirar, assim, ó, algum excessinho de base que ficou no cabelo, pra não ficar marcado no cabelo, ó. Dá uma limpadinha, tá? Ou aqui na orelha, assim, ó.
E pronto, meus amores, essa é a aplicação da nossa base. Vocês viram como que é bem simples, bem fácil. Você pode aplicar com os dedos também, tá? Eu não gosto muito porque eu acho que arrasta, como eu disse, e pode remover produtos que a gente colocou. Então, é sempre colocando com batidinhas é melhor pra gente não remover nada que a gente já colocou na nossa pele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, deixa lá que eu respondo pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha pra mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo.